Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. E na aula de hoje a gente vai dar seguimento à matéria que foi dada e hoje vamos falar do crime de infanticídio e o crime de aborto, ok? Então vamos lá, primeira coisa, infanticídio, previsão, artigo 123. O infanticídio vai estar atrelado àquela condição onde a mulher, sob influência do estado puerperal, que é o quê? É uma questão de uma bomba de hormônios que a mulher ela fica sujeita a uma queda na sua manifestação de vontade, quer dizer, ela perde um pouco daquela sua liberdade de manifestação de vontade em razão de um estado hormonal no qual ela fica sujeita a diversas emoções e aí isso reduz a sua capacidade de cognição. Durante muito tempo na história, a mulher ela foi culpada por homicídio, ela era condenada, ela era executada, dependendo do nível da história que a gente está falando, mas a medicina evoluiu e a ciência começou a perceber que nós precisamos analisar isso de uma forma distinta. Em outras palavras, o infanticídio seria uma modalidade de homicídio, um homicídio diferenciado. E aí a distinção principal dos dois é porque eu tenho uma elementar que está condicionada ao infanticídio, que é a questão de ser mulher logo após a gestação em razão do estado puerperal. Então isso é uma elementar do tipo. O primeiro problema é, qual seria o lapso temporal para identificar quando que essa mulher está sobre o estado puerperal? Nutt e outros doutrinadores, hoje em dia, percebem que a tecnologia, a ciência nos auxiliou muito, porque é possível fazer um exame para constatar como é que estava a condição da mulher quando da execução daquele delito. Então, em que pese nós temos antigamente a ideia subjetiva de durante o procedimento, quando está sendo expelido a criança e ela vai lá e realiza um ato, enforca, mata, enfim, ou então o logo após, então eu teria um tempo, e esse tempo, quanto mais tempo passasse, mais afastado seria o estado puerperal. Hoje em dia já existem exames para verificar como estava a condição da mulher, para verificar as questões, as taxas hormonais, para verificar se ela tinha plena capacidade de discernimento ou ela tinha essa redução em razão do estado puerperal, ok? Bem, ele vai se consumar quando a vida da criança é ceifada, é um delito que admite a tentativa, e eu tenho aqui como sujeito ativo a mulher sobre o estado puerperal. Só que olha que interessante, isso a doutrina tem uma discussão de que a pessoa que auxilia ela a fazer isso, ele vai estar atuando como homicídio, matar alguém, ou ele vai estar participando como coautor. Bem, eu sou adepto da teoria de que admite a coautoria. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que é chamada elementar do tipo penal e eu tenho uma que são condições especiais do tipo penal. Por exemplo, o homicídio privilegiado, ele vai atrair uma condição, quer dizer, o privilégio, o relevante valor moral, social. Mas se tu tira esse privilégio do homicídio, ele continua sendo homicídio. Já elementar, não. Se tu tiras essa condição da mulher em estado puerperal, ele se torna um simples homicídio. Então, por ser uma elementar do tipo, eu sou adepto da teoria que permite a coautoria. E o Guilherme Souza Nutt também. O sujeito passivo é a criança, é o filho daquela pessoa que está sujeita ao estado puerperal. E aí vem a primeira pergunta. E se matar o filho dos outros por engano? Bem, então você tem erro sobre a pessoa, né? E aí nesse caso de erro sobre a pessoa, você vai aplicar o artigo 20, parágrafo 3º. Você vai aplicar como se aquela criança que foi morta fosse filha da executora, ok? Então ela agiu sobre ânimos de realizar a morte do seu filho por meio do infanticídio, ela tinha intenção de matar o seu filho, mas matou o filho de outra por engano. Percebendo que houve essa questão do engano, as condições vão se comunicar, porque permanece a elementar do fato de estar sobre o estado puerperal, e o que vai alterar é que o sujeito passivo, ou seja, a criança, teve essa confusão, e sobre o erro sobre a pessoa, eu vou incidir as condições personalíssimas que estariam sendo ocasionadas se fosse o filho dela, ok? Bem, agora prosseguindo por um crime que é muito mais polêmico, ele vai estar atrelado a diversos artigos e precisa ser analisado com calma. Aborto. O que é aborto? É a interrupção da gravidez. Okay? Essa interrupção da gravidez, ela vai se dar de algumas formas. Ela pode ser natural e aí é indiferente para o direito penal. Ela pode ser de forma culposa,
ou seja, a pessoa não poderia tomar determinado tipo de coisa, tomou para fazer outro tratamento e aí ocasionou um aborto. E aí eu tenho outras modalidades de aborto econômico, aborto eugenético, aborto provocado, e aí eu tenho que analisar como que vou ver o direito sobre cada um desses fatos. Então, o aborto é crime, ok? O aborto é crime, mas o aborto também tem possibilidades de previsão que são legais, são as excepcionalidades, as excludentes de licitude. Quando eu falo do aborto, a primeira coisa que eu vou ter que atrelar é, quando se inicia a ideia de aborto? Bem, doutrinariamente falando, a jurisprudência entende que quando da nidação, ou seja, quando o óvulo prega na parede do útero, a partir daquele momento eu vou estar falando de aborto. A pílula do dia seguinte, ela não vai permitir que tenha essa nidação. O DIU não vai permitir que tenha essa nidação. Então, se os adeptos da teoria da concepção, ou seja, quando há essa fecundação ali, já tem o óvulozinho, se eu estiver entendendo que no momento da fecundação já tenham a vida, ali seria o aborto. Mas para nós, em direito, nós utilizamos a teoria da nidação, que é quando ele vai ser pregado, quando ele pregou, depois dali, acabou. Se for no momento de ser pregado, ainda não. Então o DIU não deixa pregar. No caso da nossa jurisprudência, repito mais uma vez, pregou, nidou, aí a partir dali eu tenho o aborto. O que o artigo 124, 125, 126 vai trazer para a gente? Vai trazer uma diferença de como que os agentes envolvidos vão responder pelo delito. Então, o artigo 124 fala de gestante que quer, ou seja, que ela consente para que façam o ato nela. Quem que é sujeito ativo? Ela. Sujeito passivo, tem doutrinadores que falam que é a sociedade, tem doutrinadores que falam que é aquele próprio material genético, enfim, não vem muito ao caso para essa aula. Então eu tenho aqui o 124, a gestante quer, ela consente, e aí o indivíduo vai lá e realiza. Ela vai responder por consentir. Já o sujeito que age sobre esse consentimento, ele vai responder de acordo com o artigo 126, quer dizer, ele foi o executor. E se a mulher não consentir, aí eu tenho o artigo 125. E aí então, qualquer uma dessas pessoas pode vir a fazer aquilo e ela não consentiu. Então, ela vai ser também a vítima, tanto aquele produto da concepção, bem como elas serão vítimas nesse caso. Se a pessoa consentiu, ela tinha uma debilidade mental ou era menor de 14 anos, esse consentimento deve ser suprimido e vai entender que esse ato foi praticado sem consentimento. Então vai responder de acordo com os termos do artigo 125. Tranquilo? Bem, no caso, eu preciso verificar algumas situações a mais no crime de aborto. Sobre o dolo, como eu já disse, o dolo vai ser importante para a gente. A culpa por si só, ela não vai atrair essa relevância para a gente agora. Então o dolo ele pode ser direto naquela intenção, ou então o dolo eventual, onde a pessoa, sabendo, assume o risco. Tranquilo? É um crime que admite tentativa. Sim, ele admite tentativa. E o artigo 127 vai trazer ainda, de forma errada, que vai falar de formas qualificadas, quando na verdade não é uma qualificadora, vai falar assim, aumenta-se apenas pelo resultado, quando advir do procedimento lesões corporais graves ou resultado morte. Okay? Nesse caso, a gente vai ter aí uma causa de aumento de pena. Tá, professor, e se a mulher ela quer realizar o aborto, e ela morre e a criança nasce? E ela toma um remédio, ela morre, mas a criança nasce. Bem, eu não vou poder punir ela, se ela mesma realizou o procedimento, pela questão do resultado morte. E olha que engraçado, se eu fosse punir ela de alguma forma, seria uma tentativa, porque não realizou o aborto. Então, agora vamos pensar no executor. Se no caso do executor advém a vida, a criança vem, ela é expelida, mas a mãe morre, ele pode responder pelo aborto? Ele vai responder pela modalidade tentada. Porque o aborto, o ânimos inicial dele, ele não se consumou por vontades alheias. Quer dizer, a criança queria viver. E aí ela nasce, mas a mãe morre.
Então eu tenho ali que o aborto nessa modalidade vai ficar na tentativa e não na sua consumação, porque o ânimo do agente, a ideia inicial do agente era o quê? Realizar o aborto e não ceifar a vida da mãe. Tranquilo? Show! Então, superamos esse erro do código, que fala de forma qualificada, mas não é qualificadora, porque não traz uma pena base com um novo mínimo e um novo máximo, mas sim sobre um aumento da pena, então terceira fase, né, dosimetria. E aí eu tenho o artigo 128 falando das excludentes, e ele vai trazer dois. Um, que é o aborto medicinal, quando coloca a vida da mãe em risco, ou seja, aquela gravidez coloca em risco a saúde da mãe, e aí o aborto pode ser realizado de maneira legal. Tranquilo? É chamado de aborto sentimental, aborto medicinal. E outra modalidade de aborto é quando eu tenho vítimas de estupro. As vítimas de estupro podem, olha lá, porque é dispositivo, realizar aborto de forma lícita. Por quê? Porque nesse caso a gente entende que é um aborto chamado de aborto sentimental. Quer dizer, a mãe fica sujeita, ela pode ou não, mas ela fica sujeita àquela lembrança constante do ato que gerou aquela criança, porque foi em razão do estupro. Então, o direito nós entendemos que pode haver. É necessário que se tenha o consentimento da gestante. Eu posso amarrar alguém e obrigar ela a fazer um aborto? Dedinho? Negativo, não posso. Ok? E aí, a próxima modalidade que é permitida em lei, que na verdade não está escrito na lei, é o feto anencéfalo, mas sim foi decidido na DPF 54, que é quando a criança, aquele feto, não tem expectativa de vida em razão da sua ausência da carótide cerebral. Então, hipótese de de hidrocefalia, quando a criança nasce realmente sem o cérebro, ou então não tem a formação cerebral, no sentido de que não haverá expectativa de vida. E essa é a palavra-chave, na verdade, essa é a conjunção-chave. Não haver expectativa de vida é diferente, por exemplo, da microcefalia, onde a pessoa tem expectativa de vida sim, mas a vida dela vai ter alguns percalços. As pessoas dotadas de síndrome de Down também vão ter expectativa de vida, com algumas dificuldades, algumas necessidades especiais, mas vão ter expectativa de vida. No caso da hidrocefalia, do feto anencéfalo, é quando ela não vai sobreviver. Então ela vem ao mundo e ela não vai viver, simplesmente ela vai morrer. Então nesse caso, aí tem doutrinadores que trazem alguns depoimentos, a professora Débora Diniz fala que a mulher seria um caixão ambulante, que seria forçar ela ao sofrimento de carregar algo morto, e que depois só iria trocar o receptáculo daquele corpo, né? Então, aí tem os defensores, claro, é super razoável, porque ele estaria sujeitando a mulher a carregar aquilo. E aí nós temos que entender que no espiritismo, por exemplo, a criança, a alma encarna e ela tem uma missão, então nem que seja vir para morrer, ela deve cumprir isso. Então, é uma forma dispositiva, quer dizer, é obrigatório fazer aborto de feto anencéfalo? Não. Pode esperar e depois vir a criança falecer? Pode. Todas as modalidades de aborto que são permitidas são dispositivas, quer dizer, elas podem ser escolhidas. Tranquilo? Bem, então, em suma, na aula de hoje foi isso e até a próxima aula. Obrigado.